A proposta da discussão, né, capitaneada aí pelo Cineclube através do Rafael, é trazer um olhar crítico para o racismo na região do Noroeste Fluminense, em específico o caso do padre João Mendes Ribeiro, o conhecido como Padre Preto. Ao conseguir sua carta de alforria, se mudou para a região de Santo Antônio do Rio Preto, atual distrito de Calheiros, no município de Bom Jesus do Itabapoana, onde atuou pelo resto de sua vida como padre. Considerado o primeiro vigário do Arraial, viveu nessa cidade, sendo vítima de muito preconceito, a ponto de ser expulso de Calheiros e residindo na cidade de São José do Calçado, no Espírito Santo. Por isso, precisava atravessar todos os dias o rio Itabapoana, divisa natural entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Além de sofrer com inúmeras ameaças, quase morreu num atentado quando alguns capangas se juntaram, colocaram-no numa canoa no rio, sem remo, e esperando que ele caísse e morresse na Cachoeira da Fumaça, sendo salvo por um milagre. Quando veio a óbito, foi enterrado em um pasto abandonado, pois a população não o achava digno de ser enterrado no cemitério da cidade. Hoje, o padre é um exemplo para o movimento de pesquisa e cultura negra de Bom Jesus do Itabapoana. O ponto de partida da discussão será o documentário João Mendes Ribeiro, O Milagre e as Bênçãos de um Padre Preto em Calheiros, de autoria do ativista político Frederico Rangel. Rafael, passo a palavra para você. Obrigado, Fabrício. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Fabrício pelo evento. O Novembro Negro é realmente uma pausa em todas as atividades comuns que a nossa escola tem, a nossa instituição tem, para poder tocar em assuntos extremamente complexos e importantes para a nossa sociedade. E também agradecer aos convidados, né, por terem aceitado participar desse momento. Nosso objetivo, trazendo o audiovisual para dentro dessas temáticas, principalmente pensar o audiovisual como uma linguagem que perpassa não só nós, mas também a nossa instituição e tudo que nos cerca. E o Frederico, ele entrou em contato com o nosso projeto acho que um mês atrás, comentando sobre a existência, né, do seu documentário, do lançamento do seu documentário, e de como seria interessante a gente fazer uma parceria. E sendo um projeto de extensão que pega o audiovisual como coluna vertebral, o Cineclube rapidamente articulou essa parceria e trouxemos hoje aqui para o Novembro Negro para compartilhar com todo mundo aquilo que a gente considera uma provocação importante e pertinente, ainda mais sobre a história local, a nossa história aqui. E aí, por isso, eu queria começar mesmo com o Frederico, fazendo uma provocação inicial dentro da proposta que o documentário dele. Nós já conversamos na segunda-feira, a gente trocou uma ideia bacana, nosso programa semanal no Instagram do Cineclube, e uma das coisas que, né, fica muito evidente, até mesmo o próprio Frederico traz essa reflexão, que é a questão do racismo estrutural. E nós temos, né, nesse caso específico, nós não precisamos ir muito longe para poder identificar um exemplo disso, um exemplo de reflexão sobre isso. Nós temos aqui na nossa própria região. E aí a pergunta, né, uma das perguntas que surgem é o que mudou depois de 120 anos? Então, é um documentário que faz um paralelo entre o agora, entre o recente, né, 2007, houve um processo, que o Frederico vai falar mais sobre isso, um processo histórico, né, de reconhecimento, de reparação, e justamente pensar sobre isso, pensar sobre como o preconceito está estruturado nas regiões, nas situações macro e micro. A gente está falando do interior do estado do Rio de Janeiro, uma situação bem peculiar e narrada, né, pelo Frederico, de maneira até instigante, na medida em que tem elementos sobrenaturais, elementos religiosos envolvidos com esse episódio, né, de preconceito racial. E aí nós temos, né, essa questão do olhar para a raiz e de como a questão da memória através do audiovisual é muito importante. A gente discutiu isso quando a gente fez o documentário sobre o genocídio indígena, até o professor Rogério encabeçou, né, essa produção desse documentário com o professor Guilherme,
E ali a gente pôde perceber como a memória audiovisual, memória visual, memória do som, memória em si, ela, dentro da linguagem audiovisual, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser... isso é uma das coisas que o Federico até comentou, e a gente, né, por ser de Bom Jesus, a gente percebeu isso. Existem raríssimas fontes audiovisuais sobre a nossa história, sobre os grandes eventos, e eventos problemáticos e críticos como esse, né? E é justamente sobre esse ponto que eu queria começar, né? Eu já fiz essa pergunta para você, Federico, na segunda, mas eu queria que você compartilhasse com os nossos amigos aqui, que é o ponto de partida para a construção desse documentário, né? Dessa narrativa. Como é que foi esse processo? Se teve alguma coisa que despertou? Porque, como a gente estava falando, né? Às vezes as produções audiovisuais elas escapam a quem a produz. Então, ou seja, existia uma ideia, existia uma direção ao produzir, e aí hoje nós estamos aqui dentro de uma instituição de educação usando o documentário para começar uma discussão sobre preconceito e sobre racismo estrutural. Então, novamente, Federico, muito obrigado. Queria que você falasse um pouco sobre esses pontos. Olá, boa tarde a todos. Realmente, é um tema muito provocante, porque é uma história, de fato, impressionante, é uma história que se enquadra como as grandes histórias que serviram de exemplo para as mais variadas campanhas de conscientização. E ela, inicialmente, quando eu comecei a juntar material para fazer esse documentário, a partir de 2017, eu encarava como a história, uma história que tem a questão do preconceito racial e os mistérios da fé. Mas estava muito restrito ao que aconteceu cronologicamente falando. E a partir do momento que eu fui me aprofundando, obtendo mais informações e mergulhando no universo da história, eu comecei a ver situações ao racismo estrutural. É uma história que, hoje, em 2020, ela completa 153 anos. Nós tivemos nela, em 2003 e 2007, dois movimentos de iniciativa popular que tinham como objetivo um movimento de reparação histórica à memória do padre. É como se fosse um pedido de desculpas, de retratação, uma retratação histórica, por aquilo que ele sofreu no passado, na época que ele chegou até a época que ele morreu. Mas como pode a gente achar natural, por exemplo, uma sepultura ficar primeiro num pasto e depois Calheiros se desenvolveu e as casas foram sendo construídas no entorno dessa sepultura? O estádio de futebol do Calheiros Futebol Clube fica a menos de 100 metros, onde era a sepultura. Você não vê isso em lugar nenhum. Perto do campo de futebol tem a sepultura da pessoa. E isso ficou 132 anos, essa sepultura no meio da rua. Realmente, a racismo estrutural que domina a nossa forma de pensar pode fazer a gente se negligenciar com uma coisa tão absurda assim, de uma sepultura, um túmulo, ficar perto de uma praça, perto de um estádio de futebol, perto onde as casas são construídas. Isso aí é um efeito do racismo estrutural, da pessoa achar que isso é natural, porque era uma pessoa negra que estava ali. Era uma pessoa que tinha o estigma de ter sido o autor da maldição que pairava em Calheiros. Então, esse é um aspecto que, poxa, levou 132 anos para as pessoas se incomodarem. Então, teve esse hiato entre aqueles que praticaram o ato racista no século XIX e teve a atitude nobre de reparação entre 2003 e 2007. Mas teve a negligência durante todos esses 100 e tantos anos entre esses dois fatos. Isso aí é um sintoma grave do racismo estrutural, mais do que a parte institucional, governamental, conforme o professor Yuri Miranda, Tiago Yuri Miranda, que ele deu uma palestra nesse Novembro Negro, e ele fez uma apresentação sobre racismo estrutural com muita propriedade, mas no que diz respeito no âmbito governamental, as legislações que foram feitas e que resultavam em situações segregadoras, como a proibição da prática de capoeira e demais outras leis segregatórias. Já o que aconteceu em Calheiros é algo assim que foi uma negligência coletiva. A sociedade inteira ela achou normal, por exemplo,
a Igreja Católica leva 136 anos para reconhecer que João Mendes Ribeiro foi o primeiro vigário de Calheiros. A Igreja Católica ela não se interessou em investigar esse fenômeno que é atribuído ao milagre do padre. Qualquer fenômeno sobrenatural que acontece relacionado à igreja é investigado para se apurar se houve ou não um milagre. Então, esses detalhes que eu fui observando ao longo do período que eu comecei a montar o filme, que me levou a abordar com mais ênfase no final do documentário e no título a questão do racismo estrutural. Pois também temos outra situação. As pessoas passaram 136 anos atribuindo a tudo quanto é infortúnio de Calheiros a uma maldição do padre. Mas quando a igreja, em 2003, reconhece que ele foi o primeiro vigário, ela também pede para ele interceder a Jesus. Ou seja, a igreja ali admite que o padre não tem poder, a memória, a alma do padre, não tem o poder de amaldiçoar ou abençoar ninguém. Ele é apenas um articulador. A igreja admite que ele só poderia interceder. Então, por que a igreja não orientou as pessoas que as mazelas que aconteceram em Calheiros foram resultado de fatores externos, como no próprio documentário explica a crise do café, a questão das tragédias aéreas do Roberto Silveira, nada a ver com a história do padre. E, no entanto, depois de 2007, quando houve o traslado dos restos mortais, quando a comunidade se sentiu leve, que ali eles se sentiram que fez o pedido de desculpa definitivo, uma série de fatores positivos vem acontecendo em Calheiros e, no entanto, ninguém atribui isso a uma bênção do padre. Para ser a praga, era o padre que era o autor da praga. Aí agora que temos vários fatores positivos em Calheiros acontecendo, justamente, coincidentemente, depois do traslado dos restos mortais, ninguém levanta, não, o padre está nos abençoando. As pessoas sequer estão conectando esses acontecimentos com o evento de 2007. Então, eu busco trazer esse contexto provocador para a gente não se acomodar com aquele evento nobre de 2007. As pessoas achou que fez um pedido de desculpa e está tudo resolvido. Aí, quando você pergunta o que mudou, na questão da conscientização do racismo, não mudou praticamente nada, na verdade. O que temos hoje é essa história para a gente explorá-la, para fazer com que as coisas mudem no futuro, de maneira local e direta com a nossa sociedade.